Boa noite, irmãos. Um professor meu do seminário disse que é bom pregar na igreja de um amigo, que a gente ouve bastante eles falando bem da gente. É a única ocasião além do nosso enterro. Espero que o enterro esteja longe, né, pastor? Muito obrigado, devo agradecer a Deus pelo momento que Ele me permite estar mais uma vez aqui com essa amada igreja como mensageiro da palavra de Deus. Devo agradecer também penhoradamente ao pastor Luiz Antônio da Costa, que é pastor titular dessa igreja, pela confiança de me ceder momentaneamente o púlpito que Deus a ele tem confiado. Vamos abrir nossas Bíblias. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, ou melhor, capítulo 5, versículos 10 e 11. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículos 10 e 11. Eu vou aguardar até que todos tenhamos encontrado. Todos encontramos? O Deus de toda graça, que o chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. A Ele seja o poder para todo sempre. Amém. Pai amado, quero pedir nesse momento, Senhor, que o Senhor não me castigue na tua ira, nem me repreenda no teu furor, como disse o salmista. Que o Senhor tenha misericórdia de mim. Que o Senhor, nesse momento, ó Deus, toque e unja os meus lábios de uma maneira especial, para que eu possa, nesse momento, ó Deus, falar as palavras que o Senhor quiser para o teu povo, para o louvor da tua glória. Em nome de Jesus, amém. O irmão Pedro está encerrando a sua primeira carta. É o último argumento que ele aduziu, porque logo a seguir vem as saudações finais. Ele está escrevendo a algumas igrejas as quais ele não conhecia. Ele está escrevendo já perto do fim da sua vida. Os estudiosos sugerem, eu devo concordar, que há indicações dentro desta carta aqui, que aqueles irmãos para os quais Pedro primacialmente estava escrevendo, estavam passando por situações bem complexas. Eram gentílicos, eles estavam tendo as dificuldades típicas daqueles que escolhem servir ao Senhor. As igrejas ali no primeiro século não eram igrejas muito numerosas, algumas delas se reuniam nas casas dos irmãos. E aquelas pessoas estavam tendo sérias dificuldades entre si, de relacionamentos, dificuldades, sendo perseguidos ali nas regiões onde moravam, pela nova fé que abraçaram. E alguns deles estavam, inclusive, cogitando da ideia de voltar para o paganismo. Pedro ele escreveu aqui em grego. Quando diz que Pedro escreveu, é até um tanto complexo, porque ele estava longe da sua terra natal. A sua língua natal era o aramaico. Ele já não dominava muito bem o aramaico, imagina o grego. Ele se serviu de um amanuense, de alguém para ajudá-lo, que no versículo seguinte ele chama de Silas, Silvano. Mas a carta ficou muito bem escrita. E o Silvano, ele conhecia muito bem a forma antiga de se escrever cartas. E a forma antiga de se escrever cartas, ela tratava dos assuntos de uma maneira muito bem ordenada. E aqui,
ao aduzir esse último argumento, aquilo que ele estava falando a esses irmãos, ele fala: o Deus de toda graça vai cuidar de vocês. O tema da nossa mensagem hoje é o Deus de toda graça. Você conhece o Deus de toda graça? O Deus da graça. E conhecemos o Deus de toda graça porque fomos alcançados pela graça desse Deus todo-poderoso, amoroso, perfeito em todos os seus caminhos. Não há a menor controvérsia no meio da igreja cristã acerca da graça de Deus. Há algumas dificuldades, algumas divergências na forma como ela é aplicada, ou como ela é dispensada por Deus, como queiram. Mas a graça de Deus nós conhecemos. Lembro-me bem, pastor Luiz Antônio, das aulas da escola bíblica dominical, quando eu era ainda adolescente, e que a definição, naquele tempo, eu penso que essa definição ainda perdura, é que graça é um favor imerecido. É isso? Alguém já ouviu isso também? Nas classes de escola bíblica dominical? É uma declaração simples, simplista, mas eu penso que podemos ir um pouco adiante. Graça seria, ou é, Deus agindo em favor do pecador, não levando em conta nada do que ele tenha feito. Não tem nada a ver com causa e consequência. Por pura graça. Então a graça, ela é por natureza anárquica. Não que ela anule a lei, mas ela sobrepuja a própria lei de Deus na sua grandeza. A graça declara o pecador mais miserável quando lhe alcança como sendo santo, como sendo filho de Deus, como sendo inocente diante do tribunal de Deus, não pelos seus méritos, nada porque ele tenha feito, mas porque Deus aprove, ou aprove a Deus no seu coração, por amor, assim fazê-lo. Isso é graça. Bem diferente de misericórdia. Misericórdia é quando a pessoa merece um castigo e você não dá o castigo a essa pessoa. Graça vai muito além. Graça vai muito além. Eu sempre fico muito feliz quando eu tenho que falar da graça de Deus, mas hoje eu não quero falar só da graça de Deus. Eu não quero falar só do Deus da graça, que você conhece também, que foi Ele que te alcançou. Hoje eu quero falar do Deus de toda graça. Por que tem esse qualificativo toda? O irmão Pedro, quem sabe ditando para o Silvano, mas inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele não diz pura e simplesmente o Deus da graça, porque esse todos os crentes conhecemos. Ele falou o Deus de toda graça. E esse qualificativo chama a atenção para a totalidade da graça de Deus. E essa totalidade pode levar-nos para várias direções. Seria o quê? Uma graça para todas as pessoas? Os estudiosos dizem que existe a graça geral, que é para todas as pessoas. A própria Bíblia diz que o sol nasce sobre os bons e sobre os maus. Mas a graça que nós estamos falando aqui é uma graça especial. É aquela graça que veio pela vida, obra, morte e ressurreição de Jesus Cristo. É uma graça que não é para todas as pessoas. Nem todos serão salvos. Ela é para ser ofertada a todos. Então nós não podemos levar essa totalidade por esse caminho. O bom é que o texto mesmo nos diz aqui. Olha o texto quando diz assim, olha, Ele os chamou para a sua eterna glória em Cristo Jesus. Falou para os membros daquela igreja, está falando para nós hoje e fala certamente para você. O Deus de toda graça, Ele chamou você para a sua glória eterna em Cristo Jesus. Depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, e aqui Ele está falando das circunstâncias que aqueles irmãos
estavam vivenciando. Aí que ele diz assim: olhe, ele os restaurará, os confirmará, lhes dará força e os porá sobre firmes alicerces. São 4 formas verbais, 4 ações definidas que Deus efetuará no futuro. O tempo verbal aqui é futuro, na nossa tradução e também nos vocábulos ali no grego. Ou seja, irmãos, o que o texto está dizendo é o seguinte: o Deus é o Deus de toda a graça, que age na sua conversão e age depois da sua conversão. Vou repetir para que você não esqueça isso nunca mais. Pode ser que você saiba isso, mas muita gente tem esquecido. O Deus de toda a graça é o Deus que age em toda circunstância da sua vida. Por que isso precisa ser lembrado? Porque nós, os seres humanos, e de uma forma bem especial, os seres humanos que fomos alcançados pela graça em Cristo Jesus, temos a tendência, desde a época do Senhor Jesus, de esquecer isso. Você diz: pastor, mas o senhor está falando a coisa aí que eu sei muito, irmãos. É verdade, todos nós sabemos isso aí, mas na prática, essa teoria ela fica um pouco prejudicada. Na época do Senhor Jesus, tinha uma seita lá que eram chamados fariseus. Hoje, quando nós... é quase um xingamento chamar alguém hoje de fariseu, não é? Você gostaria, irmão Sérgio, de ser chamado de fariseu? Pois é, pois na época deles, eles eram os homens mais admirados. A palavra ali no aramaico era hassidim, os separados. Impressionante que o Senhor Jesus, ele ia em todo tipo de festa, principalmente em festas nas casas dos pecadores. E quando eu estou falando de pecadores aqui, eram os cobradores de impostos, mas eram cobradores de impostos da Receita Federal, não. Já que eu estou falando hoje do irmão Sérgio, né? Não. Eles cobravam impostos para o povo opressor sobre o seu povo, que era o povo oprimido. Eles eram considerados traidores. Os publicanos, quando passavam na rua, os judeus cuspiam no chão. Irmãos, vocês não queiram saber como que é ruim uma pessoa olhar para a sua cara e cuspir no chão. Eu ainda era seminarista quando um pastor me convidou para ir para o Pará, para pastorear uma igreja lá no Pará, mas era muito longe. Peguei um ônibus, 52 horas de viagem, o pastor chegou lá, ele não estava, aí eu fui dar uma volta no lugarejo, lá perto de Parauapebas, nem sei se alguém conhece lá, é longe. Aí eu fui numa cidadezinha perto, pastor Luiz Antônio, aí como eu estava pretendendo pastorear lá, eu fui numa loja de eletrodomésticos, aí o dono saiu para me receber. Ele deve ter olhado para a minha cara e dizer: esse rapaz não é daqui. Na época eu era rapaz, viu, irmãos? Faz muito tempo isso. Aí ele disse: o senhor está interessado em alguma coisa? Eu disse: eu estou interessado nos eletrodomésticos, estou olhando aqui o preço muito alto. E ele disse assim: o senhor está pensando em mudar para cá? Eu digo: estou. Lá perto da Vale do Rio Doce. Ele disse: o senhor trabalha na Vale? Eu digo: não, eu sou pastor batista. Ele: o quê? E deu uma escarrada de lado e saiu. Depois eu vim saber que aquele era um novo município, tinha 7 vereadores. O pastor era o presidente da Câmara de Vereadores e os outros 7 irmãos eram diáconos da igreja dele. Todos tinham acabado de ser presos uma semana antes por roubarem a cidade. Irmãos, eu fiquei numa situação difícil. Agora, eu fico imaginando como que um publicano se sentia quando ele passava no meio dos judeus e os judeus cuspiam no chão. Os filhos dos publicanos não podiam entrar na sinagoga. A sinagoga funcionava como um cartório, funcionava como escola para as crianças. Ele não podia mandar seu filho para lá. Se ele casasse, não podia chamar nenhum judeu. Ninguém trabalhava para eles. Ele era um povo quase como uma apátrida, os publicanos, pois Jesus ia na festa desse cidadão. Jesus ia na casa deles, fazia refeições com eles. E olhe, para o judeu comer junto com outro
Tem um sentido muito gregário. Jesus fazia tudo isso. As únicas pessoas que Jesus dirigia as palavras mais duras eram exatamente os fariseus, os escribas. Jesus os chamava de várias coisas. Olha só, você já imaginou um pastor chamando uma ovelha hoje disso? Raça de víboras, sepulcros caiados e outras coisas mais que vocês sabem o que é que Jesus chamava esses homens. Sabe o que eles diziam? Você tem que pagar pelo que você fez. Eles amavam a Deus, eles só não tinham conhecimento, eles não conheciam a graça de Deus, eles não conheciam o Deus de toda a graça. Você tinha que ter nascido judeu, você tinha que ter uma genealogia na sua sinagoga, você tinha que fazer tudo direitinho, guardar o sábado, dar os dízimos até do coentro, da hortelã que você tirasse da sua... Você tinha que ser perfeito, porque você não fizesse, você não agradava a Deus. Jesus contou uma parábola, ele contou várias parábolas, mas essa era interessante, daquela que um homem tinha a sua lavoura e foi pegar trabalhadores na praça. Aí foi 9 horas da manhã, vem você, levou. Meio-dia ele voltou, vem você também. 3 horas da tarde ele voltou, vem você. 6 horas da tarde, na hora de pagar, ele pagou a mesma coisa aos 3. Aquele que tinha chegado às 9 da manhã ficou bravo. Nós trabalhamos o dia todo, por que esse rapaz aqui entrou às 3 vai ganhar a mesma coisa que nós? Ele diz, o dinheiro é meu. O dono da história que Jesus estava contando diz, o dinheiro é meu, faço dele o que eu quiser. A graça de Deus, ela sempre é muito boa quando é para nós, quando é para outra pessoa do lado, a gente fica meio irritado. Por que Deus está abençoando ele? Por quê? E mais grave do que isso, é que nós acreditamos que a graça de Deus só age na conversão. Para vir para a igreja pode vir de qualquer jeito, depois que Deus salva, ai de quem pecar no seio da igreja, porque não tem graça nenhuma para ele. Haverá um tempo que nós restabeleceremos o apedrejamento para os pecadores. Soube recentemente de um pastor que procurou um irmão em casa. O irmão recebeu o pastor, os pastores são muito bem recebidos. Os pastores são sempre muito bem recebidos onde vão. E o pastor disse, olha, eu vim aqui para te dizer o seguinte, fiz um levantamento da tua ficha, e eu descobri que você já foi casado, divorciado e casou de novo, não é verdade? Ele é. Ele diz, então eu vou logo lhe dizendo, você é nessa igreja aqui, você nunca vai poder ter um cargo além desse aqui, você pode ir só até aqui, daqui para lá você não pode não. Pastor, onde que está isso na Bíblia? Ah, diz aqui que o pastor, isso se aplica a toda a liderança, tem que ser marido de uma só mulher. Vocês já viram esse texto, já? O texto ali diz, sabe o que, irmãos? Que não pode ser poligâmico, ele não pode ter 3, 4, 5, 6 mulheres. Coitado desse pastor, eu fico com pena. No primeiro momento eu fiquei muito indignado quando eu soube disso. E a primeira coisa que veio à mente é o seguinte, esse homem não poderia estar no ministério, é um despreparado. Ele não conhece a graça de Deus. Mas depois me deu muita compaixão. Porque o que ele está fazendo é o seguinte, a graça de Deus serve para te salvar, mas depois que você é salvo, você está por sua conta. Não é mais ou menos isso, meu irmão? Para mim não dá um negócio desse, irmão. Dá para você, Daniel? Hã? A graça de Deus serve para te salvar. Aquele caminhão de pecados que você fez lá no final, está tudo certo, zerou. Tudo que a Bíblia diz é verdade para você, mas depois que você estiver nessa igreja, você está por sua conta. Se você pecar, lei na sua cabeça. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, você não precisa me responder. A valer isso, quem aqui ficaria de pé diante do tribunal de Deus? Quem?
Aqueles irmãos para os quais Pedro estava escrevendo, alguns deles estavam bem enfraquecidos na fé. Era pecado, era brigas entre eles, era confusão, eram perseguições. Claro que a questão não se resume só a isso, mas Pedro encerra sua carta com esse fecho maravilhoso, dizendo o seguinte: olha, vocês devem sempre se lembrar que o Deus que ama vocês e que os resgatou é um Deus de toda a graça, é um Deus que cuidou de vocês quando vocês não mereciam lá, e vocês continuam não merecendo nada agora, e se Ele salvou você lá, Ele não vai te abandonar no meio do caminho. Irmãos, isso tem sido muito sério. Isso tem sido muito sério, inclusive no meio dos pastores. Eu vim de um lugar onde quase tinha mais pastores do que gente. Como tem pastores em Campos dos Goytacazes? Eu, filho de uma família evangélica, bem conhecida, me afastei aos 15 anos, voltei aos 33 e voltei carregadinho de pecados. Olha, mas como eu voltei. Mas foi a graça que me salvou. Eu acreditei na palavra de Deus, principalmente aquela lá de Isaías 1,18, que diz: ainda que os vossos pecados sejam escarlate ou vermelhos como o carmesim, eu vos transformarei como a branca lã. Eu tenho certeza que você acreditou nisso também, quando você recebeu o chamado da graça de Deus. Aí Deus me levou para fazer seminário nessa mesma cidade, onde todos eles conheciam os meus pecados, e ficaram apostando quanto tempo eu ia ficar no seminário. E diziam: ele não é crente não, é que ele fez um assalto muito grande, ele está fugindo da polícia dentro do seminário. Lavei os banheiros do seminário durante 4 anos para fazer o seminário. Na hora de consagrar, não pode consagrar ele não. Irmãos, eu tinha sido bandido, eu tinha feito um monte de coisa, mas eu tinha sido casado também, levei um pé da esposa. Eu não podia ser pastor. Era o pecado sem perdão. Você não sabe a miséria que é passar por um divórcio. Eu sei. Mas isso não me faz nem mais, nem menos merecedor da graça de Deus, porque a graça de Deus não tem nada a ver com merecimento. Eu pude ser orador da minha turma, mas não podia ser pastor. Fui consagrado aqui, nesse tempo, por iniciativa do pastor Josias Alves de Oliveira. Cá para nós, irmão, nós vamos fechar as portas o quê? Para os irmãos que uma vez alcançados pela graça de Deus pecaram? Tem alguém aqui que possa dizer: eu depois que fui salvo nunca mais pequei? Porque não entendem quem age dessa maneira. Eu estou falando de nós pastores, não estou nem falando da igreja, mas isso ocorre também no seio da igreja. Se é para chegar na igreja todo detonado pelo pecado, nós aceitamos de braços abertos. Agora o irmãozinho, depois que batizou ali, está com o nome aqui, se ele cometeu um pecado cabeludo, o pai chama logo a família e diz: não quero você com o filho daquele fulano. Irmãos, de que graça nós estamos falando? Nós estamos falando de uma religião de merecimentos? E alguém pode dizer: mas pastor, o senhor está dizendo então que está liberado para todo mundo pecar? Longe de mim isso. O que eu estou dizendo é o que a Bíblia nos diz, que a Bíblia diz: se nós dizemos que não pecamos, nós fazemos de Deus mentiroso. O que eu estou dizendo é que a igreja cristã, e agora eu estou falando para a Igreja Batista Central de Guarulhos, nós temos que nos conscientizar que nós adoramos ao Deus de toda a graça.
Uma graça que serve para salvar, mas serve também para restaurar aquele que caiu. Não importa o pecado. Não importa o pecado. Irmãos, tem alguns desdobramentos quando nós não entendemos que o nosso Deus não é o Deus só de graça, mas é o Deus de toda graça nessa extensão. A primeira delas é que nós nos tornamos hipócritas. A palavra hipócritas vem de um vocábulo grego, hipócrites, que lá no grego antigo designava aquelas pessoas que iriam fazer teatro nas praças e usava uma espécie de máscara. Então o hipócrita é aquele que coloca uma máscara. Aí sabe, para nós nos conformarmos a esse cristianismo que desconsidera o Deus de toda a graça, nós usamos uma máscara para vir na igreja, outra máscara para ir para o trabalho. Você vem no teu carro dirigindo, o cidadão te corta, você xinga ele, legal, porque ali você é uma pessoa. Mas você chega na porta da igreja, um espírito baixa em você, né? Entra uma máscara aqui, você muda até a forma de falar. Você não fala mais o português, você fala o crentez. Oi, amado. Você fala isso no teu trabalho? Você chama alguém de amado no trabalho? Porque nós precisamos nos conformar.